E fala, meu pregador, porque agora nós chegamos em um dos momentos principais desse módulo. Todos os módulos são muito importantes, mas esse aqui, queridos, é o momento da aplicação, é aonde o pregador ele tem mais dificuldade. Eu não sei se você já foi num culto e você viu que o cara tem muito conhecimento, o cara explora uma introdução maravilhosa, faz um desenvolvimento impecável, só que você sai do culto falando assim, puxa vida, esse cara tem muito conhecimento, esse cara realmente ele é bom naquilo que ele está fazendo, sobretudo, eu não fui alimentado. Parece que eu não fui alimentado por meio da mensagem que esse rapaz pregou. Será o que aconteceu? Será o que estava havendo que eu não fui alimentado? Então, por que isso acontece? Porque o pregador, ele não faz a aplicação. E eu vou te contar um segredinho meu aqui, tá? Irmãos, quando eu comecei o ministério, eu fiquei por volta de uns 5 anos pregando e não aplicava o texto. O povo ficava impressionado com a ministração, com os contextos que eu trazia, coisa profunda. Mas o principal eu não fazia, que era o quê? A aplicação do texto. E eu costumo dizer, querido, que a aplicação do texto é o exato momento que Deus vai falar com a pessoa. Então, se você prega 1 hora, se você coloca um tema na mensagem, faz um desenvolvimento, faz a introdução, perdão. Se você coloca um tema na mensagem, faz a introdução, faz o desenvolvimento, faz a conclusão, mas não aplica, é como se Deus não estivesse falando com a igreja. Porque pregação sem aplicação é a mesma coisa que você estar passando apenas informação para o povo. E o povo não quer isso, tá? Quando é num culto de ensino, ok, você pode fazer isso, né? Tem algumas aplicações ali de forma esporádica, mas na pregação, irmão, é inaceitável você fazer uma pregação e você não aplicar. E olha só para você ver, você já aprendeu a introduzir uma mensagem, você já aprendeu a desenvolver uma mensagem de forma maravilhosa, extraordinária, e agora você vai aprender a aplicar essa mensagem. Então coloca na sua cabeça, você nunca pode quebrar nenhum ponto desses 5 elementos para uma pregação eficaz. Então agora vamos falar sobre aplicação. Aplicação. Professor Jessé, então o que é uma aplicação? É quando você ensina os ouvintes de uma forma prática como eles devem fazer aquilo que você está pregando. Então, você vai ensinar esses ouvintes de uma maneira prática, passo a passo, como eles devem fazer aquilo. Então, queridos, a aplicação é basicamente isso, é você ensinar os ouvintes de forma prática o que ele deve fazer. A aplicação é quando você pega o texto que você está pregando, o assunto que você está pregando, e você faz o quê? Você pega o assunto, é quando você pega o assunto que você está pregando e faz uma conexão com o ouvinte contemporâneo. Então, se você, irmão, não conecta o ouvinte ao texto que você está pregando, você nunca vai fazer uma aplicação. Sabe por quê? Imagina você está na igreja e você fala, irmão, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Olha que maravilha, aquela mulher recebeu uma cura. Aquela mulher, irmão, ela foi curada por Jesus. Tá? E o ouvinte fala assim, tá, e o que isso tem a ver com a minha vida? Aí agora que entra a aplicação, que é o momento que Deus vai falar com a igreja. Então vamos supor, olha a diferença. Irmãos, Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue foi curada por Jesus. Então assim como Jesus curou ela, Jesus também pode curar você nessa noite. Assim como Jesus encontrou com ela, Jesus pode ter um encontro com você nessa noite. Tá vendo? Eu peguei o texto que eu estou pregando e trouxe para a realidade da igreja. Eu fiz uma conexão do texto, do assunto que eu estou falando com a igreja. Então aplicar a mensagem é isso. E eu sempre gosto de dar um bisuzinho para os irmãos, para os pregadores, né? Para eles entenderem, para eles fazerem melhor uma aplicação, utilize, querido, você que está começando agora, mais para frente você não vai precisar disso. Só que você que está começando agora, utilize dessa expressão, o assim como, porque nunca mais você vai esquecer como que aplica. Sempre utilize o assim como. Na hora que você estiver mais avançado, aí você vai utilizar outras expressões sem nenhum tipo de problema, mas é só para você não esquecer. Exemplo, assim como Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus também vai te curar. Assim como Jesus transformou aquele homem, Jesus também vai transformar você. Assim como, você está entendendo? Então quando você utiliza essa expressão assim como, não tem como você errar na aplicação. Então toda vez que você quer fazer uma conexão do assunto que você está pregando, ou seja, desse texto antigo ao ouvinte contemporâneo, quando você quer conectar os dois, você sempre utiliza a expressão assim como, porque o negócio vai dar certo. E é claro que nós vamos aprender a aplicar na prática. Pastor, eu já entendi o que é uma aplicação. É eu conectar o texto que eu estou pregando ao ouvinte. Eu entendi isso aí, pastor. Tá? É ensinar o ouvinte na prática como ele deve fazer aquilo que eu estou pregando. Mas como que eu faço, pastor, para fazer uma aplicação impactante, uma aplicação muito forte? Eu vou te dar aqui, irmão, 3 exemplos. Você pode utilizar de um desses 3 exemplos, tá? É suficiente, tá? Então, o primeiro exemplo que você pode utilizar para fazer uma aplicação impactante é a conexão direta.
O que seria uma conexão direta, queridos? É você relacionar aquele ensinamento bíblico que você está trazendo aos desafios diários e cotidianos dos ouvintes. Irmão, tem que ficar muito claro, tá? Para os ouvintes, aquilo que você está ensinando. Você relaciona os ensinamentos que você está trazendo à vida cotidiana dos ouvintes, a uma realidade muito clara dos ouvintes, para não ter nenhuma dúvida no momento da aplicação. Então, o primeiro exemplo, queridos, tá? É o que? A identificação com a vida cotidiana dos ouvintes. A aplicação, queridos, ela tem que ter alguma coisa a ver com o contexto dos ouvintes, porque senão eles vão ficar perdidos. Eles vão falar, puxa vida, o que isso tem a ver com a minha vida? Então vamos supor, a sua aplicação, ela tem que estar relacionada com o contexto dos ouvintes. Ou seja, isso é uma identificação com situações cotidianas. Eu vou dar um exemplo para você, porque aí o ouvinte ele vai se identificar com aquele texto. Por exemplo, irmãos, Daniel viveu em um ambiente hostil na Babilônia, mas ele foi fiel. Você pode estar vivendo em um ambiente hostil no seu trabalho, mas você tem que permanecer fiel. Você está entendendo como que foi a aplicação? Eu queria falar que Daniel estava em um ambiente hostil, que era a Babilônia, e eu correlacionei isso com um ambiente hostil que é o trabalho. Então ele identificou porque o trabalho faz parte do contexto dele. Aquilo faz parte, aquilo está em volta dele. Então, de forma imediata, ele vai identificar imediatamente essa aplicação na vida dele. Então, óbvio que ele vai receber essa aplicação na vida dele. Por quê? Porque aquela aplicação está correlacionada com o contexto dos ouvintes. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso, queridos. Para ter uma aplicação eficaz, para a aplicação ficar fina, para ficar show, ela precisa estar relacionada ao contexto dos ouvintes. Segundo ponto aqui, irmãos, sobre exemplo prático, você pode usar, irmão, exemplos do trabalho. Exemplo. Irmãos, Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. No seu trabalho, irmão, recuse participar de conversas, de fofocas ou manipulações. Você precisa manter a sua integridade, porque nós somos luz do mundo. Então você pegou um texto que fala sobre a luz do mundo e fez o quê? Conectou ele com um exemplo prático, ou seja, um exemplo no trabalho. A pessoa rapidamente vai identificar com isso. Porque se ela quer ser luz do mundo, então ela precisa manter integridade, então ela precisa fugir da fofoca, então ela precisa fugir de manipulações. Então o que você fez? Um exemplo prático, que é um exemplo de quê? Exemplo de trabalho. E isso vai ajudar o ouvinte a assimilar tudo aquilo que você está falando. Querido, terceiro e último elemento aqui da aplicação para você fazer uma aplicação com eficácia, que é o desafio concreto. E o que seria isso? É quando você propõe no meio da sua aplicação que os ouvintes façam algum tipo de ação concreta. Você vai desafiar os ouvintes a realizar uma ação concreta. Eu vou te dar um exemplo aqui para não ficar nas minhas palavras. Exemplo, você pode usar ações semanais, quer ver? Você está falando sobre a oração e de repente você fala, irmãos, então eu vou te desafiar você. Faça um propósito com Deus. Entre na oração essa semana e você vai ver que tudo que eu estou pregando aqui é verdade. Talvez você ainda não realizou o que você quer, talvez ainda Deus não te deu aquilo que você quer, o que você precisa, porque você ainda não entrou em um ritmo de oração. Então eu te desafio a orar, vou te fazer um desafio aqui agora. Tá vendo, querido? Isso aí faz parte do desafio concreto. Você está desafiando os ouvintes, você está propondo para ele a realizar alguma ação. Você está fazendo o quê? Você está motivando o ouvinte a realizar alguma ação concreta. Irmãos, na igreja que eu pastorei, eu fiz muito isso. Nós fizemos propósito, eu desafiei o povo a entrar no ritmo de oração. Irmão, então já que nós estamos falando sobre a oração e que a oração é muito poderosa, então nós vamos fazer um desafio do relógio da oração. Nós vamos orar por um período de 24 horas. E de hora em hora vai ter alguém aqui orando, vai ter alguém aqui clamando e tal. Então nós fizemos esse desafio. Isso aí é o quê? Isso é uma aplicação. Isso aí são o quê? São desafios concretos, irmão. Você desafiar o povo a realizar alguma coisa. Você está falando, por exemplo, sobre ação social? Então, queridos, como a ação social é maravilhosa, como ela faz parte da igreja, ela estava ali presente na igreja primitiva. Então o que nós precisamos fazer, irmão? Então vamos fazer um desafio aqui? Vamos fazer uma ação social essa semana? Nós vamos juntar todo mundo, cada um dá um pacote de arroz, você dá um pacote de feijão, você faz isso, você faz aquilo. Isso se for na sua igreja. Se não for, você pode desafiar o povo também. Então, irmão, nós precisamos, se você ainda não fez uma ação social, faça isso. Chegue na sua casa hoje, você olha ao seu redor que você vai ver que tem muita gente precisando e muita gente necessitada disso. Então, querido, isso é o quê? É um desafio concreto. Eu dei para você aqui esse exemplo de ações semanais que você pode fazer, que você pode aplicar nessa mensagem. Segundo exemplo, querido, para você entender, nós finalizamos essa aula aqui com chave de ouro, que é a aula da aplicação. Você vai fazer uma aplicação como nunca. O que você pode fazer nessa questão ainda do desafio concreto? Desses exemplos semanais para você fazer uma aplicação
excepcional. Você pode usar, irmãos? Eu te desafio hoje então. Nós estamos falando sobre a leitura da palavra de Deus. Como é importante nós lermos a palavra de Deus. Quem tem coragem aqui de entrar, irmãos, em um desafio comigo? Nós fazemos a leitura da palavra de Deus em 8 meses. Ou então, em um ano. Nós vamos ler aí, irmão, um pouco mais de 3 capítulos por dia. Então vai ficar muito tranquilo. Quem quer entrar comigo nessa, irmão? Eu vou entrar. Se vocês não forem, eu vou do mesmo jeito. Mas quem quer entrar comigo? Tá vendo? Isso aí, irmão, você está desafiando o povo. Esse tipo de aplicação, ela surte muito efeito quando você faz um desafio com o povo. Isso aí é um desafio para depois do culto. E você pode também fazer um desafio para na hora do culto. Você está entendendo? Você pode chamar o povo para um desafio para na hora do culto. Quer ver? Irmãos, nós estamos aqui falando que o Espírito Santo, ele batiza. Que o Espírito Santo, irmão, ele entrega dons. Então eu quero te chamar aqui à frente. Porque como nós cremos, assim vai acontecer. Porque o Espírito Santo vai batizar pessoas aqui agora. Então, irmão, nós vamos começar a orar, mas você tem que fazer a sua parte. Se você ainda não foi batizado, vem aqui à frente, que nós vamos entrar, irmão, em oração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo extraordinário aqui neste lugar. Você entendeu, queridos? Então você está fazendo o quê? Um desafio concreto para o povo. Você está chamando o povo para esse desafio. E isso é bom para eles, isso é bom para nós, isso é bom para todo mundo, queridos. Se você, irmão, aplicar tudo que eu estou falando aqui, principalmente nesse ponto da aplicação, vai ser bem tranquilo, irmãos. O povo vai receber, o povo vai captar aquilo que você está falando, eles vão ficar presos naquilo que você está falando e você não vai ter nenhum tipo de problema na questão de distração. E sempre lembre, a aplicação é sempre Deus falando com a igreja. Se você não aplica uma mensagem, irmão, se você não utiliza o assim como, se você não fala que assim como Jesus fez na vida da mulher, ele vai fazer na sua vida. Assim como Jesus entrou naquele casamento e restaurou aquilo ali, ele vai restaurar a sua vida. Você não aplicou a mensagem e é como se Deus não tivesse falado para a igreja. Todos os exemplos que Jesus dá na Bíblia, sobre parábolas, todos os exemplos, irmãos, Jesus ele faz uma aplicação prática. Ele dá um ensinamento prático. Ele mostra às pessoas como que eles têm que fazer, o que as pessoas têm que fazer. E se você quer ser um pregador relevante, se você quer ser um pregador que após o culto as pessoas vêm e falam assim, puxa vida, Deus usou a boca desse homem para falar comigo. Você precisa aprender, irmãos, a aplicar esses textos bíblicos. Você precisa aprender a conectar o texto que você está pregando ao ouvinte contemporâneo, a fazer essa integração, essa conexão, para que assim Deus possa falar com o povo e então o povo possa ser alimentado durante a sua pregação. Irmãos, é proibido você sair daqui falando que não aprendeu esse tópico, porque eu me doei demais, irmãos. Eu me doei muito aqui para ajudar você, para auxiliar você na prática, como que faz uma aplicação. E pode ficar tranquilo, porque o e-book vai estar liberado para você aqui, gratuito. É só você baixar esse e-book e começar a estudar. E se você tiver alguma dúvida, volte na aula novamente. E vai voltando, irmão, até você aprender 100%. Mas o que você não pode fazer é subir para o altar para pregar e não aplicar na igreja. É passar desse momento onde Deus fala com as pessoas. Você precisa entender e você precisa aprender isso aí. Deus possa abençoar a sua vida e vamos para o próximo tópico, porque o próximo agora é muito forte.